Você já ouviu falar de um povo que supostamente guarda bolas de cristal em casa, é mestre em feitiçaria e até rouba crianças? E aquelas histórias de que eles trazem má sorte ou lançam maldições? Quem nunca escutou um aviso como "Cuidado, não mexa com eles" ou "Podem te amaldiçoar"? Pois é, essas são apenas algumas das muitas histórias que cercam os ciganos. Historicamente tratados como forasteiros, foram culpados por tudo o que você imaginar: feitiçaria, roubo, rapto de crianças e espionagem. Mas o que é verdade e o que não passa de mito? Hoje, o Belo Mundo te leva para uma viagem no tempo e na cultura, explorando a história de um dos povos mais misteriosos e perseguidos do mundo. Fique com a gente, porque o que vem a seguir vai surpreender você. Número 1. Quem são os ciganos? Quando falamos de ciganos, o que surge na sua mente? Talvez um povo nômade envolto em mistério, ou aquela enxurrada de estereótipos e preconceitos que os perseguem há séculos? A verdade é que os ciganos vão muito além dessas imagens simplistas. Eles carregam uma história de resiliência, cultura rica e também de muita injustiça. E olha que curioso, nem mesmo a palavra cigano tem uma origem definida. Alguns acreditam que vem do inglês gypsy, derivado de egípcio, porque os europeus achavam que esse povo vinha do Egito. Mas essa é só uma das teorias. Outras dizem que vem do latim medieval ciganos, que significa nômade ou viajante, do grego atsínganos, que carrega a ideia de intocável ou impuro, ou até do persa zigeuner, usado pejorativamente como comedor de carne de porco. E qual delas é verdadeira? Ninguém sabe ao certo, nem eles. Entre as várias comunidades, o grupo mais conhecido é o dos Romani, ou simplesmente Roma, mas não para por aí. Existem os Sinti, Calé, Manouches e muitos outros. Cada subgrupo tem suas próprias tradições, mas todos compartilham uma ancestralidade comum. Agora, aqui vai uma verdade dura. Os ciganos são frequentemente chamados de povo sem pátria. Espalhados por quase todos os continentes, Europa, Américas, Ásia e até partes da África, eles formam uma das maiores diásporas do mundo. No entanto, mesmo vivendo há séculos em muitos países, ainda enfrentam preconceito, discriminação e uma constante sensação de não pertencer. Por trás do rótulo cigano, existe um povo que sobreviveu ao tempo, às perseguições e às adversidades com uma força única. Quer entender como tudo isso começou e por que eles ainda enfrentam tantos desafios? Então fique com a gente, porque a história que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga os ciganos. Número 2. De onde vieram? A origem dos ciganos é um mistério que, por muito tempo, intrigou historiadores e estudiosos. Hoje, graças a avanços em estudos linguísticos e genéticos, sabemos que suas raízes estão no noroeste da Índia, na região do Punjab. Lá, seus ancestrais viviam por volta dos séculos 9 e 10. Mas o que teria motivado a partida de um povo inteiro? Alguns apontam para conflitos internos, outros sugerem perseguições religiosas ou pressões políticas. Seja qual for a razão, eles iniciaram uma jornada que os levaria a atravessar a Ásia Central, o Oriente Médio e o norte da África, até chegarem à Europa no século XIV. O curioso é que, ao longo do caminho, o povo cigano foi moldando uma identidade cultural única. Eles absorveram influências das terras por onde passaram, mas também mantiveram traços de suas origens indianas, que ainda hoje podem ser percebidos na música, na língua e nas tradições. Entretanto, assim que chegaram à Europa, o choque cultural foi imediato. Roupas coloridas, modos de vida itinerantes e práticas culturais diferentes despertaram ao mesmo tempo curiosidade e desconfiança. A partir daí, a história dos ciganos seria marcada por preconceito, perseguição e expulsões. E é justamente isso que explica o espalhamento desse povo pelo mundo. E vamos falar disso agora. Número 3. O espalhamento pelo mundo.
A perseguição foi, sem dúvida, a principal razão para a diáspora cigana. Desde que chegaram à Europa, no século XIV, foram tratados como forasteiros e culpados por tudo que você pudesse imaginar: feitiçaria, roubo, rapto de crianças e até espionagem. A solução das autoridades? Expulsar, marginalizar, oprimir. Mas em vez de desaparecerem, eles resistiram. Empurrados de um país para outro, acabaram transformando a necessidade em cultura. Foi assim que surgiu o estilo de vida nômade, que a gente associa tanto a eles. As caravanas, a música, a dança, a leitura de sorte, tudo isso nasceu da luta pela sobrevivência em um mundo que não queria lhes dar espaço. E não foi só na Europa que eles marcaram presença. Nos séculos XIX e XX, muitos ciganos atravessaram o oceano, indo para as Américas, buscando uma nova chance. Hoje, você encontra comunidades ciganas no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e até na Austrália. Eles estão literalmente em todos os cantos do mundo. E quer saber a melhor parte? Por onde passam, deixam sua marca. Música, dança, histórias. A cultura cigana é um presente ao mundo. Número 4. A influência cultural cigana. Apesar de perseguidos, os ciganos deixaram contribuições significativas para a cultura global. A música flamenca, por exemplo, é impensável sem a influência cigana na Andaluzia, Espanha. Na Hungria, a música cigana dos violinos virtuosos é parte essencial do folclore local. O jazz manouche, popularizado por Django Reinhardt na França, também tem raízes ciganas. Mas a influência cigana não para por aí. Ela aparece no teatro, na literatura e nas artes visuais, sempre trazendo aquela energia intensa, cheia de histórias e resiliência. O estilo de vida nômade, a coesão familiar e a capacidade de resistir a qualquer adversidade inspiraram artistas e criadores em todos os cantos do planeta. Quer saber a parte triste disso tudo? Muitas dessas contribuições incríveis acabam esquecidas ou simplesmente ignoradas. O crédito raramente vai para onde deveria. Número 5. Como é a vida dos ciganos? Hoje, uma das maiores distorções quando se fala de ciganos é a ideia de que todos vivem na estrada, acampando em barracas ou trailers, sem um endereço fixo. Hoje, ser cigano pode significar muitas coisas: morar em uma casa fixa, trabalhar em profissões urbanas ou até mesmo cursar uma universidade. No Brasil, por exemplo, existem comunidades ciganas que estão há décadas estabelecidas em bairros, vivendo como qualquer outra família. Ainda há grupos nômades, é verdade, mas eles são minoria. Na Europa, a diversidade é ainda maior. De um lado, há famílias que mantêm tradições itinerantes, vendendo artesanato ou tocando música. De outro, jovens ciganos estão em escritórios, empresas e até na política, provando que tradição e modernidade podem coexistir. Mas tem algo que não mudou: a importância da família. Para os ciganos, a base de tudo é o clã. As decisões mais importantes passam pelo líder do grupo, seja ele um patriarca ou uma matriarca. E valores como honra, respeito aos mais velhos e proteção aos mais jovens são levados muito a sério. Número 6. Tradições e costumes. Se tem algo que não pode faltar ao falar sobre os ciganos, são suas tradições. Ricas, diversas e fascinantes, algumas chamam mais atenção e ajudam a desmistificar muitos estereótipos. O casamento é um evento grandioso na cultura cigana, quase como um espetáculo que envolve toda a comunidade. Imagine uma festa que pode durar dias, com muita música, dança, comida farta e trajes típicos extravagantes. Mas, mais do que uma celebração de amor, o casamento cigano simboliza a união entre famílias e clãs, reforçando alianças e fortalecendo os laços comunitários. Esses casamentos, muitas vezes arranjados,
podem surpreender pela opulência. Alguns programas de TV já mostraram festas repletas de luxo, vestidos brilhantes e detalhes extravagantes. É um lembrete de que a ideia de ciganos como pobres e pedintes é um estereótipo ultrapassado. Claro, a pobreza existe em algumas comunidades, mas há ciganos de classe média, ricos e até muito abastados morando em verdadeiras mansões. E já que falamos em casamentos, não dá para ignorar uma tradição peculiar de algumas comunidades ciganas na Bulgária: o mercado de noivas. Parece coisa de filme, mas é real. Jovens ciganas, muitas vezes adolescentes, são apresentadas em uma espécie de feira, onde suas famílias negociam dotes com os pretendentes. O dote pode incluir dinheiro, animais ou bens valiosos. Quanto mais bonita ou pura for a noiva, maior o preço. E pasmem, esses valores podem variar de 3 a 7 mil euros, ou até mais, dependendo da disputa entre os pretendentes. É uma tradição que gera polêmica, mas que, para essas comunidades, faz parte da cultura e dos valores familiares. Esse povo também é famoso por suas habilidades manuais. Desde o trabalho em metal até a fabricação de joias e cerâmicas, seus produtos são altamente valorizados por sua beleza e qualidade. Inclusive, esses ofícios eram, e ainda são, uma forma de sustento durante suas viagens. Outra prática que reforçou a imagem mística dos ciganos é a cartomancia. Embora nem todos se dediquem à leitura de mãos ou cartas, essa arte está presente em algumas comunidades. Número 7. Mitos e lendas. Quando o assunto é esse povo tão cheio de história e mistério, a realidade e o imaginário se misturam em um caldeirão de narrativas, algumas tão fantasiosas que parecem tiradas de um conto de terror e que, infelizmente, ajudaram a perpetuar o preconceito contra eles. Uma das ideias mais equivocadas é a de que todos possuem uma bola de cristal em casa ou são mestres em feitiços. É um dos estereótipos mais antigos. A associação nasceu porque, ao longo da história, muitos praticavam a leitura da sorte como forma de sustento. Agora, convenhamos, na Europa medieval, qualquer um que fugisse do padrão já era acusado de bruxaria. Prova disso foram as inúmeras mulheres que queimaram na fogueira por pensarem diferente. Joana d'Arc que o diga, não é mesmo? No caso desse grupo, as diferenças culturais só alimentaram essa fama sobrenatural. Outro mito que deveria ser enterrado de vez é o de que eles roubam crianças. Essa lenda difundida foi usada como justificativa para expulsões e perseguições. A verdade? As famílias são extremamente unidas e valorizam muito os próprios filhos. Outra ideia popular, e completamente equivocada, é a de que são portadores de má sorte ou lançadores de maldições. Quem nunca ouviu algo como "não mexa com eles porque podem te amaldiçoar"? Mais um exemplo de como o medo do desconhecido criou folclores que só serviram para reforçar estereótipos negativos e perseguições bárbaras. Número 8. Perseguições e preconceito. Se tem algo que define a história desse povo, é a perseguição. Desde que chegaram à Europa, os ciganos enfrentam preconceito e hostilidade por onde passaram. Não estamos falando de episódios isolados, mas de séculos de expulsões, escravidão e até tentativas de extermínio. Na Romênia, por exemplo, eles foram escravizados por mais de 400 anos. E durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista os incluiu no mesmo plano de genocídio que vitimou milhões de judeus. O porasmos, como é chamado o genocídio dos Roma, significou a morte de centenas de milhares em campos de concentração. Mas, enquanto o Holocausto judeu é amplamente discutido e lembrado, o porasmos ainda é praticamente esquecido. Hoje, o preconceito segue firme e forte. Na Europa, eles ainda enfrentam discriminação no acesso à saúde, educação e moradia. Em muitos países, são tratados como indesejáveis, forçados a viver em acampamentos improvisados ou bairros segregados. Leis rígidas dificultam a vida dos que ainda mantêm um estilo de vida nômade,
enquanto discursos de ódio e ataques racistas seguem alimentando o ciclo de marginalização. E sabe o que é mais cruel? Essa exclusão reforça estereótipos, criando um ciclo que parece impossível de romper. Sem acesso à educação ou emprego formal, muitos acabam presos à pobreza. E a sociedade, em vez de ajudá-los, só reforça os mesmos preconceitos. Número 9. Religião. Outro ponto que vale mencionar é a religião. E a palavra que mais representa a fé cigana, com certeza, é a diversidade. Não existe uma religião única que os una, mas um verdadeiro caldeirão de crenças e práticas que refletem as influências das culturas e regiões por onde passaram ao longo dos séculos. Muitos ciganos são cristãos, mas isso pode significar católicos, protestantes ou ortodoxos, dependendo do lugar onde vivem. O interessante é como eles adaptam a religião às suas tradições, transformando casamentos e funerais em cerimônias únicas, cheias de simbolismo e emoção. Em outros cantos do mundo, como na Ásia Central e na Europa Oriental, comunidades ciganas seguem o Islã. Nesses grupos, práticas como as orações diárias, o jejum durante o Ramadã e até a peregrinação a Meca fazem parte de sua rotina espiritual. E olha que curioso, algumas comunidades ainda mantêm traços religiosos hindus, conectando-se diretamente às suas origens indianas. Rituais, divindades e festivais típicos da Índia são preservados em certas tradições, como um lembrete vivo de onde tudo começou. Mas a espiritualidade cigana não para por aí. Em muitos casos, as práticas religiosas são uma mistura de influências. É comum encontrar elementos cristãos combinados com magia, leitura de cartas, quiromancia e outras formas de espiritualidade que reforçam a identidade cultural do grupo. Religião, para eles, não é apenas fé. É um modo de resistir, se conectar e continuar escrevendo sua própria história, geração após geração. Número 10. Quebrando estereótipos. Se tem algo que precisamos fazer quando falamos sobre os ciganos, é deixar os preconceitos de lado e abrir a mente. Nem todo cigano é nômade, lê cartas ou vive tocando violino em alguma esquina. A realidade vai muito além desses estereótipos, porque o povo cigano é tão diverso quanto qualquer outro grupo humano. Hoje, há ciganos que são médicos, professores, advogados, engenheiros e empreendedores. Ao mesmo tempo, há quem mantenha tradições como a música, a dança, o artesanato e o comércio itinerante. Essa pluralidade reflete séculos de adaptação, perseguição e resiliência. O que não podemos esquecer é que os ciganos não são um personagem de fantasia. Eles não são todos místicos, nem todos dançarinos, nem todos pobres ou nômades. São um povo complexo, cheio de histórias, desafios e conquistas. E reconhecer isso é o primeiro passo para deixar de lado os clichês e entender sua verdadeira essência. Número 11. Charles Chaplin e a possível origem cigana. E para fechar com chave de ouro, aqui vai uma curiosidade intrigante. Charles Chaplin, o gênio do cinema mudo e criador do icônico Vagabundo, pode ter raízes ciganas. Como assim? Após sua morte, documentos revelaram a possibilidade de Chaplin ter nascido em um acampamento cigano, contrariando a versão oficial de que ele teria vindo ao mundo em Londres. Uma carta descoberta em 2011 mencionava que sua mãe deu à luz em um local romani, algo que adiciona ainda mais mistério à trajetória do artista. Embora Chaplin nunca tenha confirmado ou negado essas informações, o mistério sobre sua origem sempre foi uma marca de sua história. E, pensando bem, não é difícil enxergar uma ligação entre o vagabundo e o arquétipo do cigano. Um andarilho, vivendo à margem, mas com carisma e resiliência suficientes para encantar o mundo. Se essa teoria é verdade ou apenas mais uma lenda que cerca sua figura, talvez nunca saibamos.
Mas imaginar que o criador de um dos personagens mais icônicos do século XX pudesse carregar em sua história o DNA de um povo tão criativo e resiliente torna sua trajetória ainda mais fascinante. E você? O que acha dessa história? Acredita que Charles Chaplin poderia realmente ter raízes ciganas ou acha que é apenas mais uma dessas lendas curiosas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E, claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações. Não custa nada, e você ainda ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos incríveis como esse. Obrigado por viajar com a gente e até o próximo destino, onde novos mistérios e horizontes nos aguardam. Até mais.